Bom dia, esse é o programa Municípios em Ação e no programa de hoje nós vamos ter a presença do Gerson Brito. Ele agora é o novo diretor de Relações Internacionais da Unifamaerj, que vai estar fazendo um balanço da importância do movimento popular, principalmente das associações de moradores. Quero agradecer a sua participação. E eu quero aproveitar e já dar um bom dia ao Gerson, hoje cheio de novidade, para passar para todos nós aí e fazer um balanço do que significa a Unifamaerj. Bom dia, Gerson. Bom dia, Renato Muniz. Bom dia a todos e a todas. Bom dia a todos os assistentes aqui do programa Município em Ação. Renato, nós assumimos essa função aí na Unifamaerj. Explicar para você um pouco da Unifamaerj, né? A Unifamaerj, ela não nasceu, ela simplesmente prosseguiu a luta das associações de moradores do Estado do Rio de Janeiro, da antiga FAMERJ. A FAMERJ, como todos sabem, foi o grande movimento que nasceu nos anos 70, num grande congresso realizado na sede da ABI, né? O pessoal da Zona Sul, o pessoal da Baixada Fluminense, para lutar pelos direitos da população naquele momento difícil, que era um momento fechado da ditadura militar. Então, em 78, nasceu a FAMERJ, que tinha sua luta básica no movimento pela luta pelo saneamento, na luta pela saúde, na luta pela moradia, e a partir daí se deu a formação da FAMERJ, que teve uma luta histórica nos anos 80, movimento muito forte, que inclusive saiu da FAMERJ o vice-prefeito da cidade do Rio de Janeiro, na época, vice-prefeito Saturnino Braga, da importância que era o movimento. Para você ter uma ideia, são quadros oriundos da FAMERJ. O Chico Alencar, que foi presidente da FAMERJ, a Lúcia Souto, que você lembra, foi deputada estadual, era diretora da FAMERJ, a Rose, que foi deputada daqui de Nova Iguaçu, foi diretora da FAMERJ. Então, esses quadros todos, o Ivo, que trabalha na área da saúde, um dos fundadores da FAMERJ, temos a grande histórica lutadora aqui da FAMERJ da região, a Dilceia Naon, né? Tivemos diversos quadros da FAMERJ, que hoje aí estão espalhados. Rogério Santana, que foi presidente da FAMERJ, hoje é secretário de Promoção Social do município de Japeri, entre outros e outros quadros. Gerson Brito, humildemente está aqui falando, mas fui tesoureiro da FAMERJ durante muito tempo e tivemos grandes convênios, né? Para você ter ideia, todo o sistema do trabalho, coisa que foi montado no estado do Rio de Janeiro, foi feito pela FAMERJ. Os guardas de endemia, que na época era a SUCAM, eram os mata-mosquito, todos eles contratados via FAMERJ na gestão do Marcelo Alencar, que passou esse convênio com a gente, depois retornou, e hoje em dia, graças a Deus, todo esse guarda de endemia são funcionários efetivos do Ministério da Saúde. Então a FAMERJ deu uma grande contribuição, né? E teve vários problemas, perdeu seu CNPJ, e nós resgatamos isso com as associações de moradores no dia 31 de agosto de 1916, nós recriamos através da Unifamaerj, que é a União da Federação das Associações de Moradores do Estado de Janeiro e afins. Então nós avançamos, não só associações de moradores, mas outras entidades que lutam pela questão social, do direito da criança e do adolescente, da questão da saúde, da questão do meio ambiente, da questão de qualquer luta identitária, elas podem e estão se tornando filiadas da FAMERJ. Então, na verdade, a grande pretensão é criar um grande movimento dentro do Estado do Rio de Janeiro, que já está sendo criado, que já foi criado, para atender as demandas dos seus territórios, dentro das suas comunidades, para atender essa grande demanda social, do movimento social, através da Unifamaerj. Agora, Gerson, você tem uma experiência internacional, você viajou por vários países e o Brasil está passando por um ciclo, eu digo que é até uma anomalia, né? Eu imaginava que depois da Covid a sociedade ia se organizar, ia ter mais união, ia ter mais solidariedade. E uma das coisas que eu enfrento é que o movimento de associação de moradores foi esvaziado.
Como no país ainda não tem reforma política, e é um tendão de Aquiles para a gestão, você vê que muitas das vezes o cara monta um partido político, ele acaba dominando o bairro, dominando o município, o estado, e até faz uma corrente para poder colocar o executivo numa posição complicada, até ter que negociar vários cargos dentro do governo para poder passar os projetos. Essa nova entidade, a Unifamaerd, vai revitalizar as associações de moradores e vai fazer com que a população possa discutir sem precisar ter o cabresto eleitoral, porque hoje, muitas das vezes, a pessoa se elege por causa da boca de urna, né? Eu falo isso porque um processo da década de 80 para agora mudou tudo. As pessoas não são preparadas para exercer a função de vereador, nem muito menos outros cargos de alta relevância, e ficam presos a esse dogma da pessoa ficar eternamente como presidente de um partido político, sem ter uma reforma política. A Unifamaerd vai poder trabalhar sobre essa conscientização? Renato, eu entendi bem sua pergunta. Nós, ao longo desses anos, né, principalmente dos anos 80 para cá, dos anos 90, passamos por diversos processos. E um processo importante que aconteceu na sociedade foi a evolução da informação, de como se dá a informação. Antigamente, para a gente fazer um grande movimento social, a gente rodava até no mimeógrafo a álcool, né? Panfleto, botava nos postes, botava em tudo quanto é lugar, para fazer uma grande mobilização. E isso aí foi se mudando ao longo do tempo, as informações foram se aperfeiçoando e nós precisamos se adequar à nova realidade. Hoje em dia, cada tablet, cada celular está na mão das pessoas, principalmente dos jovens. Então, a comunicação mudou muito, né? Hoje se comunica muito mais através de memes e poucas informações do que conteúdo. Nós precisamos revitalizar essa questão do conteúdo, que é muito importante para criar uma conscientização. Então, hoje você passa um texto pequeno na relação do WhatsApp, poucas pessoas leem. Você bota um meme, vai aí não sei quantas milhares de curtidas. Você bota um texto, vai ter 2 ou 3. Em função do quê? Dessa realidade nova que está aí. Então nós precisamos, através da comunicação, também se renovar para fazer essa conscientização. Então é importante isso que você está colocando. Para você ter uma reforma política, para você ter uma reforma dentro da consciência, dentro das associações de moradores e tudo, você precisa passar essa nova forma de comunicação para os próprios quadros. Então isso é importante, e nós estamos já fazendo isso. Tem associações de Itaboraí, São Gonçalo, Niterói, que já desenvolvem um trabalho. O nosso foco é trabalhar dentro das instituições para resgatar aqueles valores que nós construímos dentro da Constituição. Que valores são esses? Nós criamos na luta do movimento social. O SUS não é uma luta do Congresso Nacional. O SUS foi uma imposição do movimento social que foi colocada na Constituição de 88, que hoje tem um resultado aí. A questão do Estado da cidade, que é dentro do artigo 182 e 183, que regula a função social da cidade, foi uma luta do movimento social. Foram vários carrinhos de mão para subir aquele congresso, e eu também estava lá, para a gente botar essas questões dentro da Constituição, né? Então, essa luta nova, e hoje você faz assinatura via internet. Antigamente você tinha que ir de porta em porta, pegar o CPF, pegar tudo, pegar aquelas folhas todas, encaminhar 1 milhão de assinaturas para você ter uma representação dentro da Constituição. Hoje não, você bota no Zap, você bota dentro das plataformas, você colhe a assinatura e você desenvolve. Então, o movimento, ele tem que acompanhar essa evolução. Os partidos políticos têm que acompanhar essa evolução. Temos que deixar de ser cartorial e mais efetivo nas nossas ações. É isso que nós vamos defender. Esse é o programa Municípios em Ação. Nós estamos renovando todo o nosso equipamento, né? E hoje com a participação do diretor de Relações Internacionais, Gerson Brito, representando a Unifamaerd. Nós vamos dar um rápido intervalo só para tomar um café e esfriar um pouco a garganta, né? Voltamos já já.
A Cruz Vermelha de Nova Iguaçu apresenta sua Escola de Especialização em Saúde Pública, a ESESP. A Cruz Vermelha do município de Nova Iguaçu, no estado do Rio de Janeiro, disponibiliza seus cursos em um amplo espaço localizado ao lado do Top Shopping e a Via Light. Oferecemos cursos técnicos e cursos de especialização. Cursos técnicos: enfermagem, radiologia, saúde bucal, análises clínicas. Cursos de especialização: hemodiálise, neonatologia, instrumentação cirúrgica, enfermagem do trabalho. Nossos laboratórios são completos, possibilitando aos alunos a chance de vivenciar cenários estudados em sala de aula, com uso de simuladores e a orientação de professores e monitores, enfermeiros, psicólogos, fisioterapeutas e biólogos com licenciatura e especialização em diversas áreas da saúde. Os estudos ocorrem através da aplicação de técnicas e procedimentos de forma metodológica e prática, para que os nossos alunos possam adquirir conhecimento e desenvolver as habilidades necessárias. Contamos com 16 polos e estágios para os nossos alunos adquirirem a vivência prática necessária. Nossos certificados são reconhecidos internacionalmente. A Cruz Vermelha oferece também cursos livres como CTI, Centro de Tratamento Intensivo, APH, Atendimento Pré-Hospitalar, Formação de Socorristas, Primeiros Socorros, Básico e Avançado, Bombeiro Civil, Tanatopraxia, Cuidador de Idoso. Entre em contato e faça já sua inscrição. Seja um profissional da área da saúde. Venha para a Cruz Vermelha de Nova Iguaçu, uma instituição de ensino com 30 anos de excelência. Bem, estamos de volta. Esse é o programa Municípios em Ação e hoje com a participação do representante da Unifamaerj, né, que é o diretor de Relações Internacionais, Gerson Brito. Antes disso, quero mandar um abraço para todos os nossos amigos que estão acompanhando toda a nossa programação, mandar um abraço lá para o Capitão Neto, pessoal lá da Cruz Vermelha de Nova Iguaçu, ligadinho na nossa programação, mandar um abraço para o Dentinho, né, fazendo todo o trabalho nosso, e também para a Carolina Churgara, o Jorge Bernardo, o Ricardo Bernardo, né, os jornalistas, e acompanhando toda a nossa programação. Já antes nós queremos saber mais sobre essa nova entidade, né, que já nasceu gigantesca. Nós estamos vivendo um momento de anomalia sobre as questões de privatizações, né? O governo de São Paulo agora está querendo privatizar vários funcionamentos do trem, várias linhas lá de São Paulo, e todo esse procedimento ele é feito de uma maneira até brusca, né? A população toma conhecimento de uma hora para outra. É igual a malha ferroviária que nós temos aqui no Rio de Janeiro, toda hora dá problema, rouba cabos, né? Parece que aquilo ali nunca se resolve. O que eu vejo é o seguinte: a pessoa rouba os cabos do trem e do metrô, tu não vê isso. Então não estava na hora de modernizar, já que o governo federal e o governo do estado subsidia esse importante canal de transporte, né, de mobilidade social, e que nunca chega ao fim, sempre, toda vez, um calor desse, a pessoa aí não funciona, o trem fica parado, cria um constrangimento gigantesco. A Unifamaerj já pode entrar nessa disputa? Renato, nós sempre lutamos pelo bem comum da sociedade, né? O Brasil hoje em dia está entrando na contramão da história, principalmente com os governos que são mais conservadores, no que diz respeito à onda do neoliberalismo pela questão da privatização. Você veja bem, a própria Argentina, que tinha privatizado a água, desprivatizou a água. A França é um exemplo típico, que tinha privatizado a água e desprivatizou a água. E outros elementos. Tem três coisas fundamentais dos países mais avançados que não se negocia, que é a questão da água, que é um bem comum a toda a população, que a água é vida, é a questão no que diz respeito ao transporte e é a questão da energia, né, que se produz. Isso aí o Estado tem que ter o controle, porque se você botar na mão do capital, o capital quer lucro, o capital não vai atender aquela demanda que pode pagar. E aquela demanda que não pode pagar, que é a grande maioria da população brasileira,
vai ser simplesmente, não vai ter os serviços que deveriam ter. Então nós sempre defendemos, quer dizer, a água não pode ser privatizada. O Estado de São Paulo está querendo fazer a privatização da Sabesp. Nós somos contra, já tem movimento social lá, que lá nós temos a nossa co-irmã, que é a FACESP, que é a Federação dos Moradores do Estado de São Paulo, que já está na luta contra a privatização da Sabesp e contra a privatização também da energia. Isso é uma luta comum do movimento social, para defender os interesses da população. Aqueles que pensam que privatizando vai ter melhores serviços, não é verdade, não é verdade. Está aí a própria Supervia aqui, que não dá o serviço a contento da população. A questão da água não dá o serviço a contento da população. Nós temos um problema aqui na Baixada Fluminense, você já colocou isso e coloca e defende algumas vezes. A água toda do estado do Rio de Janeiro, principalmente da capital, ela vem da Baixada, vem do Douro, vem das nossas bacias. E nós temos que ter uma luta política, e nós vamos encampar essa luta na defesa dos royalties para pagar a questão da água da Baixada Fluminense, para que esse royalties sirva para atender a demanda da população da Baixada Fluminense, no que diz respeito ao assoreamento do rio, para fazer a plantação de árvores na beira do rio, tirar aquelas casas que estão na beira do rio hoje, que cada enchente você vem uma tragédia que acontece. Então, tudo isso dentro da lei, porque o estatuto da cidade já promove todas essas questões. O plano diretor de cada cidade, de cada município, já devia prever, porque isso é lei federal, que está dentro do artigo 182, 183 da Constituição, que diz a questão da função social da cidade. Então, a cidade, ela tem que ser um local para o bem comum da sua população, e não uma sociedade segregada, que tem você uma população de um lado muito rica e do outro lado uma população que só serve para ser serviço, de empregada doméstica, para fazer serviçal de uma sociedade. Isso nós temos exemplo aqui em Nova Iguaçu. Você tem uma Nova Iguaçu do outro lado da linha, na parte de cima, e uma outra Nova Iguaçu que mora do outro lado de cá de Nova Iguaçu, que é uma outra sociedade. Então isso aí é a divisão social. Essa divisão social não existe só no país, existe em cada território, em cada local, e nós precisamos estar em mente dessas questões. E o trabalho do movimento social, da associação de moradores, quando tem uma conscientização política, ela é muito importante, porque a pressão social é que funciona para o bem social ser bem comum a todos e a todas. Agora, isso vai ser importante, porque a Unifam-Aerj vai poder dar direcionamento, Você vê que na Voz do Brasil, nós acompanhamos algumas vezes, você não vê um projeto para poder resolver os problemas cotidianos. Por exemplo, agora com essa mudança climática, uma sensação até mais de 50 graus. A falta de água aqui na Baixada, por exemplo, Fluminense, nós produzimos água para o Rio de Janeiro. Não tem uma contrapartida social em função disso. O royalties do petróleo são bilhões. Cada município recebe essa contrapartida social e evoluiu muito. Agora, uma água é uma matéria-prima que vai ser eterna. Então, se cada centavo, vamos imaginar que o Rio de Janeiro, os municípios são beneficiados com a água daqui da Baixada, fosse cobrado um real, tu imagina a quantidade de dinheiro que teria para investir em saneamento básico, a questão do transporte. Nós não temos metrô na Baixada, até agora. Pararam o metrô ali na Pavuna, não chegou até Tinguá. E outra coisa que eu te falo, nós estamos enfrentando agora com essa mudança climática, a temperatura aumentou muito. O caso de dengue agora está aflorando. A Unifam-Aerj vai poder também orientar as associações de moradores sobre esse controle de epidemia? Renato, é importante a participação da Unifam-Aerj, que ela tem participado, inclusive atualmente já está participando
dentro dos conselhos, que são os conselhos onde ali você define as prioridades dos recursos para definir. Então nós temos representação no Conselho de Saúde, em cada município, no estado do Rio de Janeiro e a nível nacional, nós temos representação no Conselho de Meio Ambiente, nós temos representação dentro dos Conselhos de Criança e Adolescente e nós temos representações dentro desses conselhos. O que é importante é a gente pegar essas orientações que está aqui em cima e passar para a base de cada associação de moradores, de cada município, de cada bairro, de cada localização. Você está colocando aí a questão do efeito climático, disso, aquilo que não acontece. Ontem eu estava assistindo uma entrevista na Globo News muito interessante do grande fotógrafo Sebastião Salgado, né? Que foi um fotógrafo renomado internacionalmente, que andou praticamente o planeta inteiro tirando fotografia. E ele tirou fotografia de grandes tragédias de guerra no mundo inteiro e foi muito premiado por isso. Morou um tempo na França e ele retomou a sua terra natal, ali no Vale do Rio Doce, e tinha uma área totalmente, eu vi a área totalmente degradada, onde nem boi comia, porque não tinha capim, não tinha nada. E ele, vendo aquilo, junto com a esposa dele, desenvolveu um projeto de reflorestamento daquela região. Isso há 10 anos atrás. Então, você vê lá o que estava naquela região e o que está hoje. Ele plantou mais de 2 milhões de muda. Então, aquela área que estava toda degradada, ele reflorestou toda e contribuiu para o reflorestamento de cada ponto de nascente. Hoje você tem nascente em toda aquela região, atendeu aos vizinhos pequenos e médio porte que tinham seus sítios, suas chácaras, suas fazendas ali, e hoje a região está se multiplicando. Então ele hoje já tem um projeto para plantar mais de 200 milhões de toda aquela região de árvores. Então veja bem, se a força de um homem solitário faz um empenho desse e transforma uma região, imagina se o Estado brasileiro, dentro do seu Estado brasileiro, eu digo como um todo, o município, o Estado e o país, tivesse uma política de ação nesse sentido, para preservar nossos biomas, para preservar nosso meio ambiente, para ter uma política de ação nesse sentido. Então o clima, ele nada mais é do que hoje da ação do homem, ou para destruí-lo ou para construí-lo. Ou nós queremos um planeta em que nós podemos viver mais e ter mais um planeta para os nossos filhos, para os nossos netos, nossos bisnetos, ou nós queremos um planeta só para nessa geração, continuando destruindo, mobilizando para a guerra, gastando bilhões, trilhões de dinheiros em guerra e não gastando um centavo para plantar uma árvore. Então isso é muito importante para a gente ter essa consciência política. E essa consciência nós vamos transmitir para cada associação de moradores, através de seminário, através de projetos, através de ações. É para isso que foi criada a Unifamaerj, para criar uma mentalidade dentro de cada território para as ações no que diz respeito à política social do seu município, do seu local, do seu bairro e da sua rua. É para isso a existência da Unifamaerj. Esse é o programa Municípios em Ação, hoje entrevistando o diretor de Relações Internacionais da Unifamaerj. Vamos dar um rápido intervalo e depois nós vamos saber, né, o que está rolando nessa situação toda de guerras, né? Como é que a Unifamaerj está vendo essa chegada de imigrantes, né, que vieram para o Brasil. Vamos dar um rápido intervalo, voltamos já já. Bem, estamos de volta, esse é o programa Municípios em Ação, e se você quiser participar, poxa, eu queria acompanhar toda a nossa programação, como é que eu faço, né? Pô, o Gerson falou coisas importantes, você entra no nosso blog, programa Municípios em acão.blogspot.com.br, está ali, a gravação vai estar à sua disposição, além das redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, né? Isso é importantíssimo sobre você acompanhar o dia a dia do que a programação está mostrando para você. E por falar nisso, a Cruz Vermelha Brasileira em Nova Iguaçu vai está convidando toda a população, os empresários, toda a sociedade organizada para participar do Natal Solidário. Vai ser no dia 17 de dezembro de 2023, vai ser de 1h30 até as 20 horas, vai ser no domingo, Gerson. E vai ser naquela casa de show, Lalu, ali perto da Via Light,
perto da garagem da São José. E é importante porque vai ser recolhido ali 2 quilos de alimento não perecível, né? Esses alimentos arrecadados serão destinados a famílias carentes da região e também brinquedos, né? Às vezes tem pessoas que têm o poder aquisitivo, oferta, né? Para os seus filhos, para os seus netos, para os seus sobrinhos, uma quantidade enorme de brinquedos. Mas tem família que não tem nada, né? Não tem um franguinho para poder desfrutar do Natal. Então, a Cruz Vermelha está fazendo o seu papel, toda a nossa arrecadação, né, para prestar assistência humanitária, elas visam pessoas com vulnerabilidade social. E é muita gente. A gente parece, mas é muita gente. E nós precisamos aí contar com a sua participação. Vai ser no dia 17 de dezembro de 2023, domingo, vai começar 1h30 da tarde, vai até às 8 horas. A Casa Lalu, né, ofertou a casa para que as pessoas possam ir lá. Poxa, Renato, como é que eu faço? Você vai lá, leva 2 quilos de alimento não perecível, então chega, compra o ingresso lá. Eu acho, se eu não me engano, ele vai estar entre 20 e 30 reais. E a consumação lá da casa vai ser destinada para a Cruz Vermelha. Então, é importante cada um, e eu queria contar com sua presença, a diretoria da Unifarmaerd, para estar presente, porque nesse momento, a Cruz Vermelha está aqui em Nova Iguaçu há 39 anos. No mundo vai completar 200. E nós estamos aí, todo dia você assiste na televisão, esses conflitos armados que ocorrem nas guerras, e a Cruz Vermelha está presente através do Comitê Internacional da Cruz Vermelha e também do Crescente Vermelho, que é aquela lua vermelha, é da mesma integração do Comitê Internacional. E não é só guerra, é mudança climática, terremoto, vulcão em ação, é uma série de situações que a gente precisa desse apoio. E você já viajou o mundo todo, você sabe o papel da importância da Cruz Vermelha para ajudar, né, a contribuir a amenizar o sofrimento, né, Gerson? Renato, essas questões internacionais, principalmente de conflito, né, elas são difíceis para a sua população local. No caso aí da faixa de Gaza, Israel, essa luta, eu sempre digo o seguinte: nós nunca devemos analisar pelo olhar do agora, porque nada acontece do dia para a noite. Tudo tem um processo, né? Tem uma longínqua estrada para chegar aonde chegou. No caso específico lá de faixa de Gaza, Israel, essa ocupação ela vem desde o século XIX, através dos judeus que foram expulsos da Europa, os judeus ocidentais, que procuravam um espaço e uma terra, e olharam ali a terra da Palestina, porque aqueles árabes daquele momento eram vistos como povo de segunda categoria. Então os judeus, né, o sionismo que nasceu naquela data, inclusive através do grande pensador, né, o Eric Hess, que foi o grande pensador do primeiro sionismo, que ele dizia que é para ocupar uma terra com povo para um povo sem terra. O que é que ele dizer com isso? Que tinha um povo que tinha terra na Palestina, mas que não era povo. E o povo dele, que era o povo considerado, né, e ocupar aquelas terras daquele povo que ele não considerava povo. Então, aí nasceu essa questão. E puxou a questão do Sião, que é um dado religioso, daí a palavra sionismo, para atuar mais e ter mais visibilidade naquele momento. Então aí, esses judeus que eram considerados supremacistas, uma raça superior, ocupou aquele espaço e se deu aí até a guerra de 48, onde naquela guerra se dividiu e deu a ocupação da Palestina. Então até hoje, o dia de hoje, tem essa guerra que um povo que não tem Estado, não é considerado nem nada, teve um momento de avanço através da OLP, Organização de Luta pela Palestina, do Yasser Arafat, que chegou a ganhar até o Prêmio Nobel da Paz. Depois um próprio presidente de Israel, que chegou a ter um acordo para reconhecer realmente o povo da Palestina. Esse presidente de Israel foi assassinado pela própria direita de Israel e hoje se deu. O Hamas não é um grupo que luta pela Palestina. O Hamas ocupou também a Palestina, foi incentivado pela própria Israel para tomar conta daquele povo, para dividir o povo palestino.
E hoje se criou essa tragédia que está aí, essa tragédia humanitária que o mundo tem que resolver. A ONU tem perdido muito o seu papel em função de não atuar como mediadora de conflito, que era o seu papel que foi criado lá em 1945 para não existir mais guerra mundial. Então a ONU peca muito, porque tem uma supremacia dos Estados Unidos dentro desse componente da ONU. Então nós temos que rever os conceitos, rever tudo para ter um mundo de paz. É necessário a gente construir um mundo de paz. E para isso é necessário se respeitar os direitos de cada nação, de cada território, na sua luta pelo seu bem-estar. Agora, eu tenho acompanhado o povo cigano, né? O povo cigano não tem uma pátria, eles são nômades, né? E está parecendo a mesma coisa se repetindo na história de toda essa tragédia anunciada. Nós estamos recebendo a matéria aqui da Agência Brasil. O Catar quer prolongar a trégua em Gaza além de quarta-feira, né? A informação é do Ministério dos Negócios Estrangeiros. E o Catar pretende estender ainda mais o cessar-fogo entre o grupo militante palestino Hamas e Israel, além desta quarta-feira, na base da capacidade do grupo de continuar a liberar os reféns. Esse jogo de cena, em termos de conflito, que mexe com as famílias, que mexe com as pessoas que foram raptadas, né? Isso tudo, você falou uma coisa importante, a ONU tinha que prever isso. Eles têm recursos, recebem dinheiro de várias partes do mundo, já era previsto toda essa situação. E não tem um plano B. Dá para se notar que eles ainda estão perdidos. A guerra da Ucrânia e da Rússia vai completar já um período e até agora não teve negociação para isso. Você falou muito bem sobre essa situação e eu espero que esse aprendizagem, todas essas catástrofes que estão ocorrendo da questão não só do terrorismo, mas também do conflito, porque depois que isso passar, Gerson, vai ter que reconstruir de novo a cidade, vai ter igual o Japão, quando caiu a bomba atômica, vai ter que se pensar numa maneira de revitalizar aquele local. E outra coisa que ainda está no ar, por que ainda não se é declarado, igual foi feito em Israel, o Estado da Palestina? Pois é, Renato, falta, como você bem colocou, uma política de ação da ONU para prever tudo isso. A verdade, Renato, é que por trás disso tudo, do povo, seja palestino, seja árabe, ou seja judeu, tem um interesse maior que são os interesses das grandes nações. Ali tem uma grande reserva de gás, dentro da faixa de Gaza. E a população de Gaza é um empecilho para a exploração dessa grande reserva de gás. Então a luta vem também em função disso, né? O mundo hoje está se modificando, o mundo hoje é outro. Não é a supremacia americana que está tomando conta do mundo, não. Você tem um mundo hoje multipolar, né, que vem aí a China, a própria Rússia, o próprio Brasil, a própria Índia, a própria África do Sul. São países que têm importância hoje no cenário mundial. O Brasil hoje representa a presidência do G20 para o ano que vem. Inclusive vai ter a reunião do G20 aqui, dos 20 países mais poderosos do mundo, aqui no Rio de Janeiro. Então toda essa política de ações, nós temos que criar uma situação para que esse mundo ele se renove nas suas ações. A ONU de 1945, ela acabou, porque aquela realidade era uma. A realidade de hoje é outra. É necessário se adequar à nova realidade, do novo mundo, do novo papel de cada um, né? O mundo multipolar, né? O sul global, que antigamente era emergente terceiro mundo, acabou essa frase, agora é sul global, agora é outra realidade. E hoje, dentro do BRICS, você tem hoje as maiores economias do mundo. Então, os Estados Unidos vê isso com muito medo, então tenta criar atrito com relação a algumas situações. Então, a situação de guerra, ela não é uma luta de povo contra povo. Eu lembro que eu fiz parte do IFMC, que é o Instituto Falco de Movimento de Educação Socialista, que foi criado logo após a Primeira Guerra, em 1921, com sede em Bruxelas, e nós participamos, fui até chegar a ser vice-presidente da América Latina.
E naquele momento, em 97, nós tínhamos uma ação ali naquela região de Israel e faixa de Gaza, onde já desenvolvia um trabalho para jovens e crianças de uma aproximação dos jovens da Palestina e os jovens de Israel. Chegamos a fazer até um acampamento com esses dois jovens, numa evolução de relação. Então, como dizia Mandela, ninguém nasce com ódio de ninguém. Ninguém nasce com ódio. O ódio se aprende. Se se aprende a ter ódio, por que não pode se aprender a ter amor? Por que se não pode aprender a ter solidariedade? Por que se não pode se aprender a ser melhor um para com os outros, para que todos vejam bem? Então, a questão é de interesse, é o mundo da competitividade. Nós temos que mudar a nossa relação do mundo mais solidário e menos competitivo. Dar mais condições do que criar mais dificuldade. É isso que nós temos que pensar, Renato. Esse é o programa Municípios em Ação. Nós vamos dar um rápido intervalo e voltamos já já. A Cruz Vermelha de Nova Iguaçu apresenta sua Escola de Especialização em Saúde Pública, a ESESP. A Cruz Vermelha do município de Nova Iguaçu, no estado do Rio de Janeiro, disponibiliza seus cursos em um amplo espaço localizado ao lado do Top Shopping e a Via Light. Oferecemos cursos técnicos e cursos de especialização. Cursos técnicos: enfermagem, radiologia, saúde bucal, análises clínicas. Cursos de especialização: hemodiálise, neonatologia, instrumentação cirúrgica, enfermagem do trabalho. Nossos laboratórios são completos, possibilitando aos alunos a chance de vivenciar cenários estudados em sala de aula, com o uso de simuladores e a orientação de professores e monitores, enfermeiros, psicólogos, fisioterapeutas e biólogos com licenciatura e especialização em diversas áreas da saúde. Os estudos ocorrem através da aplicação de técnicas e procedimentos de forma metodológica e prática, para que os nossos alunos possam adquirir conhecimento e desenvolver as habilidades necessárias. Contamos com 16 polos e estágios para os nossos alunos adquirirem a vivência prática necessária. Nossos certificados são reconhecidos internacionalmente. A Cruz Vermelha oferece também cursos livres como CTI, Centro de Tratamento Intensivo, APH, Atendimento Pré-Hospitalar, Formação de Socorristas, Primeiros Socorros, Básico e Avançado, Bombeiro Civil, Tanatopraxia, Cuidador de Idoso. Entre em contato e faça já sua inscrição. Seja um profissional da área da saúde. Venha para a Cruz Vermelha de Nova Iguaçu, uma instituição de ensino com 30 anos de excelência. Bem, estamos de volta. Esse é o programa Municípios em Ação e hoje com a participação do Gerson Brito, ele que é o diretor da Unifamaerd, União da Associação de Moradores do Estado do Rio de Janeiro, fazendo um balanço geral, né, de tudo que está ocorrendo, não só no Estado do Rio de Janeiro, mas também no Brasil e no mundo. Eu queria até aproveitar, você que está nos assistindo, poxa, vai virar o ano, né, 2024, esse ano passou igual uma bala, e eu queria convidar você para fazer um curso na Cruz Vermelha Brasileira de Nova Iguaçu. As inscrições estão abertas, né? E você participe se capacitando e qualificando. Olha, tem curso de APH, atendimento pré-hospitalar. Isso aqui é fundamental, a quantidade enorme de pessoas que andam de van, de moto, né? De aplicativo, né? Muitas das vezes ele passa por um momento difícil, que é o trânsito. Ele pode sofrer um acidente e tem que ter pessoas qualificadas para poder atendê-lo, né, fazer os primeiros socorros. Então, tá o curso de APH, atendimento pré-hospitalar, tem curso de radiologia, muita gente precisa fazer tirar uma chapa, né? Então é importante, e eu estou colocando esses assim, ô Gerson, porque são cursos que são muito procurados, técnica de enfermagem. E você pode, poxa, eu queria, Renato, como é que eu faço para entrar em contato? Liga para lá, o telefone é 021 2667 4373. 021 2667 4323, vai estar lá todo o suporte. Ou então pelo site www.cruzvermelhani.org.br. Já que a gente está falando de saúde, Gerson,
e a participação é fundamental. Os profissionais estão alertando agora para o surgimento do tipo 3 de dengue. A mudança climática faz os óvulos do mosquito acelerar e agora a cidade está infestada de mosquito para tudo quanto é lugar. Em um estudo da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, aqui do Rio de Janeiro, divulgado em maio deste ano, já mostrava o ressurgimento desse soro positivo. E na última semana foram confirmados vários casos de mutação, que um mosquito antigamente a gente conhecia como dengue, Agora tem chikungunya, tem zika, tem um outro agora que eu esqueci o nome. É uma quantidade, a mosquitada vai sofrendo mutações e pega rápido. Esse controle de pragas urbanas tem que ser feito e a Unifarmaerd vai ter que entrar nisso para orientar a população, Por exemplo, hoje de manhã nós fomos acordados com a ruptura da adutora da Baixada aqui no Valverde, Nova Iguaçu, na estrada de Madureira. A água com a força explodiu, saiu derrubando casas. Essa água vai ficar empoçada e daqui a pouco o mosquito vai lá, vai pegar carona, e é um problema sério, porque tu imagina aí com calor danado, você cheio de dor. Eu já peguei aquele chikungunya, parece que teus braços, você não consegue levantar ele, e parece que você está com várias toneladas. E tu imagina aí para o Hospital da Posse, outro hospital com calor danado, cheio de dor, e é um problema sério, Renato, essa é uma luta do movimento social, Não é à toa que a FAMESG, nos seus princípios lá dos anos 94, 98 até 92, foi que começou essa luta pela questão do SUS, pela implementação da questão do guarda de endemia. Falei lá no começo que o primeiro convênio de guarda de endemia aqui no estado do Rio de Janeiro foi feito pela FAMESG, onde nós contratamos naquele momento para o combate a dengue, os mata-mosquitos. Foi criado por nós, a Federação do Movimento Social, Só que o povo esquece. Não é só nós que evoluímos. Os mosquitos evoluem, as formigas evoluem, as plantas evoluem, os problemas evoluem, tudo se cria. Como dizia o grande, a natureza nada se cria, nada mais, tudo se transforma. Então vai criando mutações de vírus, mutações de mosquito, e vai criando, vai botando inseticida, isso ou aquilo, e ele vai criando resistência, se mutando, e vindo cada vez que ele se fortalece, volta mais forte, e a tendência é criar doenças cada vez mais agressivas ao corpo humano. Então é necessário ter uma consciência política no sentido de que cada um, a campanha já está há muito tempo aí, mais de 10 anos, 10 minutos do seu olhar para a sua casa, para o seu entorno, você evita muita coisa. Ou seja, a questão da lata do lixo, a questão da água parada, a questão da caixa d'água, tudo isso você tem que visitar e olhar. 10 minutos só por dia, você dá uma olhada na sua casa, você evita muita coisa chegar na sua d'água. Mas isso não significa que o poder público tire sua responsabilidade. A responsabilidade do poder público é grande em garantir não só a fiscalização, mas evoluir. Foi já desenvolvido aqui, acho que no Instituto Butantan, a vacina da dengue. Ela já está, só que atualmente ela não é apropriada pelo SUS, já está nas questões particulares, nas clínicas particulares. A nossa luta é que essa vacina, a partir do ano que vem, ela seja destinada ao SUS para que tenha uma vacinação de massa contra a dengue, porque a vacina já existe, ela precisa evoluir para que o Ministério da Saúde, através do SUS, disponibilize ela para toda a população. Mas isso não significa você tomar a vacina e deixar de ter cuidado. Tem os idiotas anti-vacina que são contra a vacina. Eu não vou tomar vacina. Só que a vacina, ela não é uma questão individual. A vacina ela é coletiva para imunizar a população. Se o idiota não toma vacina, ele coloca em risco a população. Ô, seu idiota, por favor, contra a vacina. Você não está prejudicando você está prejudicando sua filha, seu pai, sua mãe, sua avó, porque todos necessitam tomar a vacina. Entendeu, ô idiota? Essa situação é muito complicada, mas causou a morte de um montão de gente por causa disso aí. Ô Gerson, essa tua participação aqui foi fundamental. Nós esclarecemos muitas dúvidas, muita gente querendo acompanhar toda a nossa programação. Eu espero que você tenha uma vaga cativa aqui no programa Municípios em Ação,
para poder toda semana você participar conosco e informar, porque a visão macro, ele liberta, né? Nós temos aí um problema sério, que muitas das vezes a pessoa, por falta de informação, toma as atitudes baseadas no achismo. O fake news cresceu muito agora nesse período da Covid, por falta de informação, até proposital, porque misturou o problema da situação de saúde por questões políticas partidárias. Aí deu no que deu. Agora nós estamos tentando reaprender de novo a trabalhar com a democracia, com a liberdade de imprensa e outra coisa, passar para a população informações verídicas, né? Baseadas na comunidade científica, para que a população possa se basear. Então, essa que você falou aqui da questão de dar uma olhada no quintal, né? Ver o problema da dengue, o mosquitinho te derruba. E outra coisa, eu levei um tempão para me recuperar, né, com a chikungunya. Eu chegava no local lá, rapaz, a dor era insuportável aqui nos ossos, e eu não sabia, e o pessoal também, a maior parte da sociedade, eu não sabia como lidar com isso, né? Achava que isso era um besterol que ia passar rápido, e não tinha medicamento para isso. E uma coisa que eu queria tratar na próxima entrevista com você, foi uma cientista brasileira, ela conseguiu estar produzindo uma vacina para dependente químico. E eu queria ver se a Unifarma-Aerj pudesse acampar isso com a população das associações de moradores, para que a gente possa, se isso for verdade, se tiver uma base científica comprovada, isso tem que ser divulgado, né? Porque hoje nós já assistimos aqui na Baixada, em Nova Iguaçu, Belfor Roxo, em Mesquita, em Japeri, tudo quanto é lugar, zumbis humanos, pessoas que parece que foi roubado a alma porque não consegue se livrar do tóxico. E se essa vacina for confirmada, eu acho que vai ser um importante passo de mudança de comportamento na sociedade. E, no mais, eu queria agradecer, né, a tua participação aqui e gostaria das suas considerações finais. Renato, eu que agradeço a participação aqui no programa Municípios em Ação. A Unifarma-Aerj estará presente aqui na Baixada Fluminense, até porque tem suas filiadas aqui, o MAB Nova Iguaçu, que fica aqui do lado, você tem o MUB em Caxias, você tem a Federação de Mesquita, a Federação de Queimados. Então, todas essas regiões já estão contempladas dentro da Unifarma-Aerj. Nós iremos no futuro, você saberá muito, fazer algumas parcerias aqui no município de Nova Iguaçu e na Baixada Fluminense, para atender a demanda dessa realidade aqui da Baixada Fluminense, através de algum convênio que nós já estamos com projetos para desenvolver. A partir de janeiro iremos desenvolver esse projeto. Posteriormente eu vou colocar quais são e que tipo de projeto nós vamos fazer. Com certeza será projeto para atender as demandas da necessidade desses municípios no que diz respeito às suas associações de moradores, as suas grandes demandas na área da educação, na área da saúde e na área do meio ambiente. É isso que nós queremos colocar. Mais uma vez, agradecer aqui ao programa, né, colocar muito claro o nosso papel. A Unifarma-Aerj é a união da federações, das associações de moradores do Estado de Janeiro e entidades afins que queiram se filiar, que defendem a questão social dos seus programas sociais, né? Eu sou o diretor de Relações Internacionais. A nossa presidente, a Frisa, que estaria aqui hoje, vai virar. Por outros problemas ela não está, mas vai ter uma reunião com a gente. A Frisa Estela, que é a presidente da Unifarma-Aerj. E nós consideramos aqui a participação efetiva dos jovens e das mulheres como um papel importante dentro das associações de moradores. Gerson, passa um telefone para quem está nos assistindo. Poxa, eu queria falar com o Gerson, eu sou dirigente de uma associação de moradores. Como é que eu faço para entrar em contato? Pode entrar em contato com o próprio meu telefone, que é 021 997 27 9777. Né? Espero que entre em contato para trabalhar e não para me xingar, pelo amor de Deus. Chegamos ao final do programa Municípios em Ação. Eu quero mandar um abraço lá para o presidente da Câmara do Comércio Brasil Texas, Max Paul. E vai ter um evento lá na Associação Comercial e Industrial no centro do Rio de Janeiro. O programa Municípios em Ação vai estar lá fazendo a cobertura. O Max é o presidente. Quero mandar um abraço também, né, para Eliane, Adriana Putzi e uma quantidade enorme de pessoas aqui que mandou um oi para você e mandando um abraço.
Ficam por aqui, tenham todos aí um bom dia. Um abraço, até lá. Tchau.